Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Balneário. Agora um pós-férias e depois do devido descanso, regressamos então para entrevistar os treinadores. Hoje temos aqui no nosso estúdio em Nogueira de Cravo, no canal Balneário, Nelson Pinho, treinador da União Desportiva Oliveirense, Sub-19. Para aqueles menos atentos, os famosos júniores da União Desportiva Oliveirense. Estão cá hoje em representação de Nelson Pinho. Muito obrigado pela sua presença. Como é habitual nas minhas entrevistas, o costume é apresente-se a si e à sua equipa técnica e percurso que tem feito no mundo do futebol. Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite realizado pelo canal Balneário. É com muito gosto que estou cá a conversar convosco. Sou Nelson Pinho, comecei a carreira de treinador aos 18 anos no clube da minha terra, a Associação Desportiva de Argoncilho. Depois passei pela formação do Boa Vista, do Fiães Sport Clube. Depois vim para o Conselho de Oliveira das Meias a representar o Cesarense, a formação de Cesarense e também, na altura, um projeto inovador que foi a criação da equipa B. No fim do meu percurso no Cesarense, acabei por assumir ali durante um mês e meio a equipa principal, que na altura disputava o Campeonato de Portugal. Depois do Cesarense, surgiu o convite da União Desportiva Oliveirense para ser o coordenador do futebol de formação e conciliar com isso o treinador principal da equipa de júniores. E estive assim durante 3, 4 anos. Depois voltei novamente ao Cesarense, mas aí também em funções para a União Desportiva Oliveirense, como treinador principal do Cesarense enquanto equipa satélite da União Desportiva Oliveirense. E nestes últimos 2 anos deixei o terreno e dediquei-me apenas à coordenação técnica do futebol de formação. E agora, sem contar muito, fui novamente convidado para voltar ao treino e à competição, e voltei então a assumir a equipa de Sub-19 da União Desportiva Oliveirense. E tenho comigo o Guilherme Sousa como treinador adjunto. Tenho também o Tiago Pereira como treinador principal, treinador adjunto mais dedicado à parte física e também, como é óbvio, ajuda-nos no terreno de jogo e na observação de adversários. Depois o Mr. João Magalhães como treinador de guarda-redes e também o Mr. Bruno Pinto que também nos ajuda como treinador adjunto. O Mister falou um bocadinho numa coisa que não me passou para a cabeça realmente, isto de andar em campo e fora de campo. Qual é mais apetecível, ser treinador em campo ou ser coordenador? São duas áreas que eu gosto. Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas de qual poderá ser o meu caminho, o meu futuro. Gostei muito do trabalho que fiz enquanto coordenador técnico da formação da União Desportiva Oliveirense. Deu-me prazer. Agora, torna-se difícil conciliar as duas funções, principalmente num clube com a dimensão da União Desportiva Oliveirense. E também hoje as funções do coordenador técnico são tão abrangentes e que ocupam tanto tempo que não é fácil ser coordenador técnico e treinador. Mas também confesso que já tinha algumas saudades do terreno e da adrenalina da competição. Eu sou competitivo por natureza, como é óbvio, tinha algumas saudades, mas também sentia muito prazer no trabalho que estava a realizar enquanto coordenador técnico. Antes de falarmos na época que está a decorrer, ou que agora começou, vamos dar um saltinho à época anterior, que com a subida de divisão, qual era o principal objetivo, presumo, e qual foi o fator principal de tal sucesso? Sim, era um dos nossos objetivos. O fator principal foi muito a união do grupo e também ser um trabalho de, entre aspas, 2 épocas desportivas. A subida de divisão da época passada já começou na época anterior a essa, porque há 2 anos atrás construímos uma equipa baseada em jogadores praticamente sub-18, não é? Que depois acompanharam para o campeonato sub-19. Isto já foi um trabalho de 2 anos, liderado pelo Mr. António, que também fez um trabalho excelente, que era treinador principal do sub-19 e também tinha ligação como treinador adjunto da nossa equipa principal, e ele fez como líder de toda a equipa, fez um trabalho excelente, e também considero que a direção também deu todas as condições para que isso fosse possível. No fundo foi um trabalho conjunto, e ficámos muito contentes com concretizar desse objetivo, que também nos permitiu depois subir também a nossa equipa de sub-18 e também estarmos no escalão de sub-18 no campeonato elite. Posto isto, passamos agora ao presente. Os objetivos para esta época passam por onde?
O objetivo possível, e que vai ser muito difícil, né? Temos de ter noção disso, mas é o objetivo que nós queremos e é para isso que trabalhamos todos os dias, será a manutenção no campeonato da Primeira Zona Nacional, que é um objetivo que tem sido difícil para as equipas do Distrito de Aveiro de conseguir, porque o contexto é de facto extremamente desafiante e defrontamos equipas com condições de profissionais e nós não temos esse tipo de condições, e as equipas de Aveiro, sempre que sobem à Primeira Nacional, não têm conseguido manter-se, e o nosso objetivo é esse. Vai ser desafiante, vai ser preciso muita resiliência, mas o nosso objetivo, vamos fazer tudo para o conseguir, que é a manutenção. Estava aqui a olhar para os meus apontamentos e reparei que esta época tem um plantel praticamente novo, foram 17 jogadores, creio eu, que foram contratados. É muito difícil começar assim a época com tanta gente nova. Sim, é a construção de uma equipa nova. A nossa base de recrutamento é essencialmente o Distrito de Aveiro. Temos 3 ou 4 jogadores do Distrito do Porto. Neste momento não temos jogadores internacionais. É um recrutamento baseado aqui na nossa região, e para estarmos na Primeira Divisão Nacional temos que tentar recrutar, entre aspas, os melhores jogadores, também contando sempre com aqueles que estavam na formação da Oliveirense e que nós sentimos que tenham capacidade para estar ou para disputar este patamar. Agora é um processo que, como é óbvio, vai demorar o seu tempo, e tem sido um desafio. Nós construímos uma equipa com tanta gente que não se conhece, mas esse é o desafio também de ser treinador, não é? E depois também, para além deles estarem agora a conhecer-se, também é a primeira vez que a maior parte deles está num contexto desta exigência, e que vão passar por dificuldades que não estavam habituados até aqui. O scouting foi feito em que base? Qual era o principal objetivo do scouting em termos posicionais, de características do jogador, quer técnicas e até intelectuais? Passou por isso? Sim, eu dou muita importância à personalidade do jogador, e fruto das boas relações que tenho com grande parte dos clubes aqui do distrito, tento sempre recolher informações dessa parte pessoal do jogador. Para nós é fundamental ser um jogador de união, um jogador de equipa, e como é óbvio que tenha capacidade técnica, tática, por só assim é que consegue jogar na Primeira Zona Nacional, e neste contexto de Primeira Zona Nacional tem que ser um jogador muito competente naquilo que é o processo defensivo. Exatamente. E passava mesmo por aí a pergunta seguinte: o modelo de jogo passa, ou quer dizer, há alterações ou nuances mediante o adversário? É pensado isso, até porque se calhar aqui há alguma diferenciação, principalmente com Porto, Braga, que tem outro andamento, já como disse eu bem, já quase profissionais, e o restante grupo que vem dali para trás, em que se inclui o Oliveirense. Essa diferenciação é também colocada em campo ou no treino? Sim, o modelo de jogo que nós adaptamos para esta época é um modelo assente numa boa organização defensiva, porque a verdade é que nós vamos passar se calhar 70% do tempo em processo defensivo, alicerçado numa boa situação de transição ofensiva, de contra-ataque, da equipa abrir rápido e de explorar espaço em profundidade. Se me perguntasse ao modelo de jogo que eu gosto, não é? Como é óbvio, gostava de estar em oração ofensiva, e agora também é isto que nos torna treinadores mais ricos, não é? Enquanto treinador da formação aqui no Distrito de Aveiro e noutros contextos competitivos, felizmente sempre as minhas equipas sempre lutaram pelos primeiros lugares, e agora, quando estamos na Primeira Zona Nacional, por muito que a gente sonhe, é difícil lutar por isso, e passamos muito mais tempo a defender. E isso tem que, com isto temos que dar uma grande motivação aos jogadores, temos que estar muito atentos aos pormenores, ser muito exigentes, porque o que eu sinto é que nesta divisão o mínimo detalhe faz a diferença. O mínimo detalhe, há jogadores que são
diferenciados, que aproveitam o mínimo erro, e nós temos que ser minuciosos e temos que estar sempre a 200%, porque estar a 100% não chega neste patamar. Exatamente. Quando fazia aqui o meu estudo para a entrevista de hoje, pensava assim, eu tenho entrevistado treinadores da Associação de Futebol de Aveiro, do Campeonato de SABSEG e até da primeira distrital, e fala-se muito de visionamento de jogos na primeira nacional. Há essa possibilidade? Para além dessa possibilidade, para sermos competentes, ou para diminuirmos as diferenças que temos para os nossos adversários, temos que o fazer. Há um grupo de partilha de jogos, apesar de não termos a AFA TV, como felizmente aqui em Aveiro temos, mas há um grupo de partilha de jogos. Nós, no mínimo 2 jogos dos nossos adversários, nós observamos, mostramos essa análise de vídeo também à nossa equipa. Lá está, muitas vezes o minutário de uma bola parada, de tentarmos encontrar ali pontos frágeis do adversário. Isso também se gravou um bocadinho à pergunta que fez a anterior, que é mais a componente estratégica. Assim, nós não podemos estar a mudar a nossa estratégia semana para semana, senão o nosso jogo também não se torna consistente. Mas provavelmente a componente estratégica entra ali em 10, 15% daquilo que é a nossa semana de treino e daquilo que são as alterações dos nossos princípios de jogo. Não pode ter mais do que isso, porque senão o nosso trabalho vai se perder. Uma semana trabalhávamos de uma forma, noutra semana trabalhávamos de outra, e as coisas também não podem ser assim, sabendo que vamos ter adversários de contextos diferentes. De defrontar um Porto é provavelmente diferente de defrontar um Feirense, com todo respeito, como é óbvio. Exatamente. Pelo Feirense, não é? Vão ser abordagens aos jogos provavelmente diferentes, não é? Mas não podemos estar a trabalhar uma semana de uma forma e a pensar o jogo ou o treino de uma forma e depois na semana a seguir pensar de forma diferente. Isso Exatamente. Não é possível. A próxima questão era as condições de trabalho. As condições de trabalho também implica às vezes a semana de trabalho, o microciclo. Lá para casa que toda a gente fala a semana de trabalho, mas entre os treinadores é mais conhecido microciclo. O microciclo é o ideal, ou tem que também andar a dividir campos? Não é, estamos longe nesse aspecto de ter as condições ideais. Neste mês de julho e agosto, aí sim tivemos boas condições, mas agora começando os treinos de todos os escalões da formação, é difícil. Nós vamos ter um contexto que mais nenhuma equipa do nosso campeonato tem em termos de treino, que é, nós vamos ter 2 treinos às 19h15, que termina perto das 21 horas, e depois vamos ter 2 treinos que começam às 8h15, às 20h15 e terminam perto das 22 horas, com jogadores depois a ter que fazer viagens para Aveiro, com jogadores depois a ter que fazer viagens para o Porto, e que no dia a seguir têm aulas da faculdade. Não é o ideal. Isso é uma dificuldade que nós temos, mas também não nos vamos estar a lamentar com isso. Mas na nossa série, por exemplo, não há mais nenhum clube que treine nestes horários que nós vamos treinar. Como é óbvio, isto porquê? Porque apesar de estarmos na primeira nacional, nós não dizemos aos jogadores para abdicar de um ano de faculdade ou para abdicar dos estudos. Preferimos sofrer desta forma, mas que eles consigam conciliar os estudos com o futebol. E agora também estamos numa fase de ver as colocações de todos os nossos jogadores, de recolher horários, e se for possível ter pelo menos um treino às 4 da tarde, era o ideal, porque vamos treinar a maior parte das vezes em meio campo, temos uma vez por semana 1 hora de campo inteiro, e para uma equipa da primeira zona nacional isso é manifestamente insuficiente. Atenção que eu colocava esta questão, não é colocar nada contra o Oliveirense, mas é a realidade do nosso futebol, e não é só no Oliveirense, infelizmente, sim. Só esses grandes clubes é que têm às vezes esse tipo de condições de trabalho. A ligação entre escalões, tanto para cima, para o sénior, e tanto para os juvenis, às vezes, eu sei que às vezes faz os famosos jogos de treinos, é boa, existe, ou há aquela separação ainda de escalões? Olha, eu até esta época eu era o coordenador de toda a formação. Neste início da época sou o coordenador apenas, treinador e coordenador de partidos sub-18 e de sub-19, e depois faço a ligação ao futebol sénior com o Ricardo Fernandes. Sempre existiu, na Oliveirense sempre existiu essa comunicação, não há divisões entre escalões. Neste início da época tivemos atletas sub-17 a fazer a pré-época connosco,
Também tivemos atletas sub-19 a fazer treinos, e todas as semanas vão os jogadores também treinar com a nossa equipa principal. Há uma comunicação direta entre mim, o Ricardo Fernandes, o nosso treinador, o Mr. Marco, que é uma pessoa também bastante acessível e com um olhar atento sobre a formação, sempre disponível para ajudar. E também eu, em relação diretamente com os sub-18 e com os sub-17, também temos uma ligação muito estreita. Não há cá o muro de Berlim, há um clube, e é para esse clube que nós temos de trabalhar. Exatamente, sempre olhar em frente. Sim. O modelo de campeonato que existe, há uma primeira e segundas fases, é o ideal, ou acha que devia alterar e ser um campeonato à Primeira Liga? É o seguinte, este ano houve redução do número de equipas na Primeira Divisão Nacional. Para um clube como a União de Futebol Oliveirense, a divisão em 2 séries é o melhor, e vou-lhe explicar porquê, em termos até financeiros, porque assim evitamos viagens ao Algarve, a Lisboa, estadias, e tornava-se ainda mais difícil a nossa participação na Primeira Divisão Nacional. Agora, entendo que o caminho um dia será ser apenas num formato próximo de uma segunda liga ou de uma primeira liga, porque cada vez há mais investimento na formação. A maior parte dos clubes na Primeira Divisão Nacional já tem estruturas completamente profissionais, e acho que estaremos a caminhar para um formato assim, que se calhar vai tornar mais difícil a participação de clubes como o Oliveirense, ou como o Feirense, ou como o Beira-Mar, ou quer que seja. Acho que vai tornar-se mais difícil. O que eu acho que a Federação devia de fazer era que houvesse uma maior congruência entre os formatos competitivos dos escalões dos campeonatos nacionais. Por exemplo, no sub-19 os pontos no final da primeira fase são divididos a meio, mas há escalões em que no final da primeira fase começam do zero, e estas coisas para mim não fazem muito sentido. Acho que deve haver uma linha orientadora que seja igual em todos os escalões. É apenas isso. Agora o formato acho que vai estar a tender para um maior profissionalismo, e também acho que é assim que o futebol português irá crescer mais. Surgiu-me aqui uma questão que não estava aqui nos meus apontamentos, e por falar nestas equipas, é possível a União Desportiva Oliveirense a curto prazo ter um escalão de sub-23? Sim. Já foi pensado até? Tanto que é possível que nós, nesta época, fizemos todo o licenciamento para competirmos no campeonato sub-23. Só que isto depende também do número de vagas que a Federação queira abrir, e também de equipas que desistam desse campeonato. O que aconteceu é que a Federação não quis alargar o campeonato esta época, não quis alargar o número de equipas, também não houveram equipas que desistiram, isto é, então não houve entrada de nenhum clube. Sei que o Casa Pia também estaria interessado em ter um clube de primeira divisão, mas não abriram vagas. Agora, nós fizemos todo o licenciamento, tudo que dependia de nós foi feito. Penso que a SAD de facto está muito interessada. Também com a construção do novo centro de formação que estamos a fazer, vai nos ajudar a conseguir ter melhores condições para disputar esse tipo de campeonatos, e espero que durante este ano consigamos que já vir a treinar, ou que seja possível já ter 1 ou 2 campos relevados, para que depois seja mais fácil também ter essa equipa sub-23. Ok, mister. Estamos mesmo a terminar aqui a nossa conversa. Falta uma mensagem final lá para casa, para os adeptos da União Desportiva Oliveirense, que se calhar é uma boa oportunidade para pedir apoio, e até porque sabe bem ao sábado à tarde ver futebol. Sim. Por isso estão as câmaras e os microfones abertos. Sim, peço a todos os oliveirenses que nos apoiem. É fundamental o apoio para nos encorajar a defrontar os desafios que são muito grandes, e só todos juntos é que vamos conseguir minimizar as diferenças para com os nossos adversários. E como o lema do clube é a união faz a força, é que nós sejamos muito unidos, porque assim teremos muita força também. Muito bem, mister. Muito obrigado. Espero no final da época estarmos aqui a falar da manutenção do nome do Futebol Oliveirense. Até uma próxima. Já sabe, lá em casa, façam like, subscrevam os canais e as redes sociais do canal Balneário. Até uma próxima.